Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para a tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Por lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos conhecer a Agrometrics, uma solução que traz o poder da inteligência artificial, especialmente para os pequenos produtores. A tecnologia é simples, acessível e promete mudar o jogo para quem busca mais eficiência e menos desperdício. Com um sensor portátil e um aplicativo de celular, a tecnologia analisa o solo em tempo real e entrega um diagnóstico completo, com recomendações personalizadas para cada tipo de plantação. Para este bate-papo, a gente recebe dois convidados, o criador da tecnologia e cofundador da SolarisTech, Gabriel Pincinato, e o produtor de pitaia e usuário da ferramenta, Francisco Mesalira. A gente começa o bate-papo de agora com Gabriel Pincinato. Gabriel, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado pelo tempo de vocês, né? A SolarisTech, ela nasceu junto com o Agrometrics, nosso principal produto, que justamente como você comentou, é uma plataforma que junta um sensor de solo com o aplicativo de celular, um portal que tem a IA por trás, para ajudar o agricultor a economizar, a ser mais assertivo, né? Tudo isso a partir de R$ 59,90, trazendo redução de custo e justamente uma ajuda para melhorar as decisões do produtor no dia a dia dele. O Gabriel, vocês têm aí como foco, né, democratizar o acesso a essa tecnologia no campo. Qual foi o principal desafio em traduzir uma solução complexa, né, de IA em uma ferramenta tão simples e acessível para o pequeno produtor, especialmente, né, em regiões que têm menos acesso à tecnologia? Exato, Bruno. O maior desafio foi traduzir uma tecnologia de IA para algo que o produtor entenda e use sem medo. Criamos uma ferramenta que funciona como uma trena do solo. Então, o sensor vai, coleta os dados, vai para o aplicativo de uma forma simples, mostra a umidade, os nutrientes, o pH, tudo numa linguagem com gráficos ali fáceis que o produtor consegue entender, e tudo isso fica disponível para ele num portal que ele pode acessar posteriormente. Inclusive, o sensor trabalha de uma maneira offline, ou seja, eu sei que no Brasil nós temos um grande desafio aí de acesso à internet em vários lugares, inclusive no campo, então ele pode trabalhar offline. Quando chega onde tem internet, ele atualiza os dados e acessa a plataforma através de um computador, de um portal que ele acessa, bem simples. A gente observa que a gente tem muito ainda essa falta do acesso à internet a muitos lugares, né, especificamente os mais distantes. Então isso acaba não facilitando muito a vida dos produtores e muitos deles, com isso também, acabam não tendo tanta familiaridade com a tecnologia. E também tem aquela máxima, né? Preferem confiar no feeling do que confiar numa tecnologia para tomar decisões, para mudar, talvez, né, a cultura de como ele faz toda a gestão daquela terra, de que forma que a ferramenta ela pode ajudar a construir essa confiança nos produtores, né, especificamente nesses que ainda têm muita dificuldade de lidar com a tecnologia. Você tem toda a razão, Bruno. Inclusive, a Agrometrics não substitui o conhecimento do produtor, tá? Ele complementa. A gente sempre fala, o que não é medido, a gente não consegue controlar. Então, muitas vezes o feeling é importante, a experiência, aquela sabedoria que o produtor tem de muitos anos, mas agora ele consegue justamente ter controles, informações que mostram tendências que nem sempre são visíveis a olho nu. Então, por exemplo, você vai lá de uma forma simples com um sensor, junto com o aplicativo, mostra que durante um certo período o potássio está caindo.
o nitrogênio está baixo, então a umidade está baixa naquela profundidade que o produtor precisa da uva, da pitaia, do café. Então, com esse tipo de informação, o produtor vai aliar a experiência que ele tem, todo o conhecimento que ele tem, junto com essas informações de dados, que inclusive a IA vai ajudá-lo também a analisar e mostrar quais são as tendências mais modernas e mais estudadas aí do mercado, que normalmente grandes fazendas já têm esse tipo de acesso. O pequeno produtor, o produtor aí que está querendo ter acesso a essas tecnologias, a esses estudos, a IA vai conseguir trazer para ele de uma forma bem democrática. Qual a importância da atualização contínua, né, e do suporte remoto para manter essa ferramenta relevante? Como que vocês também garantem essa precisão e a confiabilidade dos dados? Os nossos sensores, eles usam a condutividade elétrica do solo para estimar os íons de cada macronutriente, do pH, da umidade, né? E aí o que acontece? Justamente como a IA está sempre atualizando, tem acesso aos últimos estudos, através do nosso portal, que a assinatura garante esse acesso, o produtor vai conseguir ter os últimos estudos de cada lavoura, plantação, cada cultura que ele tem, a plataforma vai sendo atualizada automaticamente, constantemente, junto também com o suporte técnico que o produtor vai ter, por exemplo, para tirar dúvidas em relação a como ele consegue manusear ou usar o próprio dispositivo, né? Tirar dúvidas em relação a isso. Ou seja, a gente resolve e ajuda o produtor a ter acesso à mais avançada tecnologia que, teoricamente, teria hoje disponível no mercado. Vocês trazem também a informação, né, de que utilizando a plataforma da forma correta, é possível ter aí, por exemplo, cerca de 20 mil por ano de economia em insumos, né, um ganho de até 25% na produtividade. São números que impressionam, né? Como é que vocês chegaram a esses números e como é que a Agrometrics atinge esse resultado? Tem diferença entre essa abordagem tradicional e o uso da tecnologia de vocês? Então, justamente, até comentando de novo, né, o feeling, a sabedoria popular que o produtor tem, então ele tem já a receitinha de bolo estipulada, muitas vezes, vou usar sempre a mesma regrinha, a mesma irrigação. E muitas vezes, com a mudança de solo, de sazonalidade, você pode, por exemplo, irrigar menos, porque a umidade, você tem o sensor, você irriga menos, porque a umidade já está suficiente. Então, você tem um melhor aproveitamento da água, ou até mesmo dos insumos. Normalmente, né, sabedoria popular, vou colocar um monte de fertilizante, mais é melhor, mas nem sempre mais é melhor, porque às vezes se você extrapola o uso dos insumos, também prejudica a cultura. Então, usar o insumo na dose certa, usar a irrigação na dose certa, evita desperdício, né? E evitando o desperdício, você também tem muitas vezes, na maioria das vezes, economia, né? Redução de custo, ou até mesmo você consegue investir em outros tipos de insumos que vão te dar mais produtividade. Ou seja, você deixa de usar só aquela regrinha básica para começar a ter assertividade baseada em ciência, em tendência. Eu faço sempre uma analogia muito simples, né? A gente tem febre, eu não vou ficar só pondo a mão para ver se eu estou quente, né? Eu vou ter que usar um termômetro para saber se eu estou febril, se eu estou com febre, realmente febre alta, e aí muitas vezes, inclusive, eu tenho que daí procurar um especialista, procurar um médico, um hospital, que, claro, a plataforma sempre é um apoio ali para o produtor também, muitas vezes procurar depois um laboratório para fazer uma inspeção mais profunda no solo, um engenheiro agrônomo, ou seja, movimenta toda uma economia dentro do agronegócio, que esse ecossistema tão bom que a gente tem, né? Como é que vocês hoje estão de forma de atuação? Atendem quais regiões, quais estados, né? Já conseguiram aí chegar a um número considerável de produtores? Esse é um desafio ainda, como vocês comentaram da cultura, né? O Brasil é um país imenso, a gente teria o acesso aí, a plataforma ela está disponível para o Brasil todo, a gente tem logística, né? Os kits eles são vendidos
e a gente pode entregar isso no Brasil inteiro, mais nossa assinatura da plataforma. Então, assim, a gente consegue hoje dar um suporte para todos os estados, mas estamos aí nesse momento desafiador de trazer a tecnologia para essa cultura do Brasil, que ainda é muito baseada no feeling, né? E agradeço a chance de estar aqui hoje para a gente ter essa oportunidade de mudar muitas vezes esse conceito. A gente acompanha, né? Então a gente coloca aqui sempre a questão da importância da gente poder estar abrindo portas para os pequenos produtores também acessarem a tecnologia. E aí dessa questão da acessibilidade é que o modelo de assinatura de vocês é um preço de R$ 59,90 mensais, que isso torna, então, o acesso a essa tecnologia mais acessível, né? Como é que vocês planejam escalar essa solução para alcançar, por exemplo, um número maior de pequenos produtores, garantir que eles, por exemplo, possam ter acesso a essa plataforma, a esses dados e poder utilizar dessa ferramenta, né, de uma forma que cabe no bolso? A nossa plataforma ela também tem uma parte de CRM, né? E a gente acredita que o pessoal de insumo é um grande parceiro de mercado e que está sempre, pela nossa experiência, temos visto que quem vende insumo é um grande parceiro do produtor. Então, a gente sabe que tanto no boca a boca quanto na parte depois marketing digital e outro tipo de divulgação, essas parcerias elas levam tanto o lado do produtor quanto o lado do pessoal que revende entenderem a plataforma Agrometrics como uma plataforma que vai ajudá-los a ter um melhor uso dos fertilizantes e insumos e que vai dar uma produtividade também para alcançar novos níveis aí de produção. Então, vamos investir aí em parcerias e também em divulgação para escalar bastante isso daí, né? É um desafio. Quando a gente olha para esses desafios, principalmente num país como o nosso, que é continental, é muito grande, né? A gente tem pequenos produtores em diversas regiões, algumas delas não têm acesso à tecnologia, acesso à internet, para poder fazer essa movimentação de dados nesse nível que a Agrometrics necessita. Então, assim, é importante, né, que a gente traga essa importância de se investir na tecnologia para os pequenos. Sim, sim, é importante. É claro que o uso, por exemplo, de um celular, muitas vezes no próprio Brasil é difícil para muitos produtores, mas é uma plataforma hoje que está cada vez mais se popularizando, né? A gente vê que o uso de um smartphone, mesmo naqueles produtores que têm... Eu tenho pai de 80 anos, né? Para ele usar um smartphone hoje é uma dificuldade muito grande. Então, a gente sabe que no Brasil inteiro, até os antigos têm essa dificuldade, mas conforme a gente vai trabalhando a divulgação e até mesmo um apoio, um suporte, a gente entende que o smartphone, o celular, vai ser essa base que vai ajudar a gente dentro do aplicativo a popularizar essa plataforma junto com o sensor. Essa é a minha opinião. É isso. Gabriel, quero agradecer a sua participação aqui no Tech Startups. Muito obrigado por partilhar com a gente essa tecnologia. Eu te agradeço mais uma vez e até a próxima. Até mais, Bruno. Tamo junto. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startup. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. Nesse segundo bloco, a gente segue conversando sobre a Agrometrics, uma ferramenta desenvolvida pela Solaris Tech, que leva inovação das grandes fazendas para pequenos produtores. Agora, a gente bate um papo com Francisco Mesalira, o produtor rural que está revolucionando o seu cultivo de pitaia com a Agrometrics. Seu Francisco, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Seu Francisco, como é que o senhor conheceu a Agrometrics? Como é que o senhor passou a utilizar? Bom, eu sempre procurei, tinha de novidade, né, para fazer uma gestão na plantação de forma a agregar valor, estar melhorando. E aí, conversando
com o Gabriel, ele me falou desse programa que eles têm, né? E aí nós viabilizamos a implantação aqui no sítio. E como é que o senhor já fez a implantação, né? Já dá para poder identificar uma mudança de rotina com os dados que são coletados pelo aplicativo, né? O que o senhor fazia antes que agora com o aplicativo melhorou? Como é que está essa situação? Antes era uma forma de uma gestão muito fraca, né? Não tinha uma mensuração do que estava acontecendo, então era tudo mais ou menos na base do achismo e do que a gente vinha fazendo rotineiramente. Depois dessa implantação, a gente consegui ter assim, um diagnóstico mais adequado, mais preciso das necessidades das plantas, né, em relação a nutrientes, a pH, umidade, e fazer as correções e os ajustes, não só do momento, mas já em função das próximas etapas do ciclo produtivo da pitaia. Então, com isso daí, a expectativa, e já tem visto alguns resultados aí pela aparência das plantas, né, de que a gente está conseguindo acompanhar as necessidades e o desenvolvimento delas em função da demanda para a safra desse ano aí, 25, 26. Quando o senhor começa a analisar esses dados, né? Quando o senhor olha para esses dados que agora, né, a inteligência artificial ajuda nessa análise dos dados do que o senhor fazia antes, né? Qual foi a principal característica que o senhor observou e que falou, nossa, isso aqui eu não fazia ideia que era necessário fazer para a gente poder ter um melhoramento na produção, ter uma melhora na produção, aumentar essa produção? Quando você faz uma coisa de rotina, né, que é aquela receita, se você vai, mesmo hoje na internet, você fala assim, a cada X dias você põe tanto disso. Você não está sabendo se isso é excesso, se é falta. Se for excesso, por exemplo, você não está trazendo melhoria para a sua planta e nem para o seu solo. Você está salinizando o solo, você está, de repente, até criando problemas futuros nas próximas safras ou na frutificação. Então, isso daí por si já foi um grande avanço. Quando você fala em irrigação na pitaia, fala, não, a pitaia é uma planta de cactos, ela não precisa de muita água, mas se você for ver e ler, você fala assim, não, mas a partir de determinado déficit hídrico, ela sofre, ela para de exercer, né, de se desenvolver, que era o que estava acontecendo. Então, a partir do momento que você começa a ter a umidade efetiva, real, né, nas raízes da pitaia, vamos chamar assim, então você consegue ter uma medida corretiva, né, para que você tenha um resultado diferenciado, um resultado melhor. A mesma coisa nos nutrientes. Pode continuar. Não, a mesma coisa, isso eu falei na parte, né, de umidade, na parte dos nutrientes também é o mesmo princípio. Né? Vamos supor, agora está iniciando a atividade da pitaia para a próxima safra, que é de 25, 26. Então você percebe que elas estão começando a brotar. Então, essa ferramenta já fala, olha, se ela começou a brotar, daqui X tempo deve começar a aparecer os primeiros botões florais. Então, ela vai precisar mais desse nutriente. Então, aí sim, você vai pôr. E aí você vai poder falar e ter uma ideia, uma expectativa de quanto tempo esse nutriente que você está pondo agora vai fazer efeito na planta. Se for muito defasado isso daí, você vai pôr e quando for fazer efeito já passou desse ciclo. Então, você pode, com essas informações, fazer uma fertilização adequada, com um produto adequado, que tenha uma maior rapidez, que atenda a necessidade das plantas. Até em termos de fertirrigação, alguma coisa, uma adubação foliar, da pitaia é clatódio, né? Mas de qualquer forma, nessa mesma linha aí, enfim, você consegue ajustar os cuidados às necessidades no tempo adequado.
A gente ainda tem aí que acrescentar a importância, por exemplo, de todo esse planejamento, porque isso vai trazer para o produtor, no seu caso, né, uma economia de produto, uma economia no geral, né? Eu falaria o contrário, né? Assim, não a economia, o desperdício muitas vezes, né? Porque às vezes você pensa em fazer certo, você só está jogando dinheiro fora. Então é o que você falou, mas de outra visão, né? Porque sai do bolso e se não se transforma em resultado, aí o negócio fica complicado, né? Essa é uma das grandes características aí dessa plataforma, de trazer essa economia para o produtor rural, justamente porque a gente só passa a se utilizar, né, a colocar naquele solo, naquela planta, exatamente só aquilo que ela necessita. Então isso é uma cadeia, Exato. porque gera economia, porque vai utilizar menos produto. Então, na verdade, quando a gente olha, né, a gente fala em economia, mas é o não desperdício, é poder utilizar esse recurso para poder melhorar a plantação, incorporar outros mecanismos que vai trazer resultado. Perfeito, exatamente isso daí. É isso aí. O senhor já consegue mensurar de alguma forma essa economia? Já consegue perceber? Já teve alguma economia? Já na parte de adubação, sim, já é o que nós havíamos falado. Bem menos do que habitualmente nós estávamos fazendo, né? Então, isso daí já é uma economia. E isso daí nós vamos conseguir mensurar ao longo dessa safra, porque se você põe uma adubação correta, aí, por exemplo, um ganho que é uma expectativa ainda, mas pela aparência, né, das plantas, né, a gente vê que elas estão vigorosas, estão assim preparadas já para o início dos botões florais, né? Se ela não está com a adubação adequada, uma boa parte dessa floração, a gente fala que refuga. Ela abre a flor e depois ela não vinga em frutos. Então, aí já vai ser uma mensuração bem adequada para a gente saber qual é o percentual, o índice de flores, né, que não vão vingar em relação às safras passadas. Como é que o senhor pretende, né? O senhor já está prevendo essa sua próxima safra, 25-26, tem uma previsão de quanto que o senhor colheu na última safra e o que o senhor espera colher nessa próxima safra? Já consegue fazer uma média, né, com o uso da tecnologia, o que o senhor pode ter aí de aumento nessa produtividade? Olha, se a gente conseguir eliminar percentualmente esses botões florais aí, as flores, né, que refugaram, só nisso daí eu imagino aí uns 15, 20% de aumento da plantação, da quantidade de frutos. Se você for considerar frutos maiores, porque a adubação correta, a tendência é que você tenha frutos maiores, de melhor qualidade e de um valor agregado maior. Então, nós estamos falando de um potencial de ganho extremamente alto. A gente consegue ter aí uma ideia, né? Porque quando consegue controlar toda essa produção, o senhor falou sobre a questão da importância da irrigação, da adubação. A pitaia tem essa característica, né, de precisar, né, da adubação correta, da irrigação correta, porque muitas das vezes a gente é um cacto, mas como o senhor falou no início, né, necessita, né, dessa irrigação para que ela possa conseguir então produzir frutos saborosos dentro do tamanho ideal e com toda essa tecnologia utilizada, a inteligência artificial tem essa possibilidade de dar todas essas informações e com isso aumentar a produtividade, que é o que a gente espera. Exato. Uma característica da pitaia é quando a gente fala numa safra, ela dá de 3 a 5 floradas na mesma safra. Então é cíclico, né? Ela dá a flor, tem o espaço de crescimento do fruto, o amadurecimento, daí ela dá um pequeno intervalo e começa de novo, botão floral, e segue, repete o ciclo, né? Então, nas safras anteriores, nós percebemos que a primeira safra normalmente dá um fruto melhor, a segunda, terceira
já vai exaurindo os pés, né? Então elas vão diminuindo de tamanho, aumenta a perda. Então isso que é uma grande expectativa de a gente evitar também com o uso da inteligência artificial e as adubações corretas com o nutriente que precisa na hora adequada. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual o conselho que o senhor daria então para outros pequenos produtores que ainda têm dúvida sobre investir em tecnologias como essa da Agrometrics? São várias coisas que a gente pode falar, né? A primeira, que isso aí eu aprendi já na vida aí, né? Passada aí de longas batalhas, né? Se a gente faz a mesma coisa do mesmo jeito, o resultado vai ser o mesmo. Então, se a gente quiser ter um resultado diferente, a gente tem que fazer diferente. E hoje a tecnologia está proporcionando isso daí. Tem uma pessoa conhecida que ele, quando era moleque, desde que moleque, a família dele cuidava, né, da criação de porcos, né? Então ele conta que quando ele era jovem, ele ia tratar dos porcos e depois tinha que tomar banho. Hoje, para ele entrar no chiqueiro, ele tem que tomar banho. De tanto que houve, né, a evolução da criação dos porcos. E eles mexem com o frango também. E aí ele conta que no começo demorava de quase 80 dias para que o frango ficasse no ponto de abate. E ele comia o dobro do que hoje consome e tinha metade do peso. Quer dizer, então hoje ele diminuiu metade do tempo, metade da comida e o dobro do peso do frango, né? Então, acho que isso mostra que se a gente correr atrás, procurar tecnologia, a gente pode falar assim, desde criança que meu pai fazia assim, eu estou fazendo assim, mas aí o resultado é o mesmo, como eu disse. Então, vamos ter coragem. Eles estavam certos com os conhecimentos que eles tinham à época, e agora a gente tem que usar os conhecimentos, a tecnologia que a gente tem hoje, né? É meio difícil para a gente já estar meio idade aí, mas dá para usar sem medo aí, vamos para frente. É isso, é importante estar aberto para as novas tecnologias e poder entender que ela está aqui para ajudar a gente, ajudar o produtor rural a crescer, a economia, a melhor produtividade. Seu Francisco, eu quero agradecer a participação aqui do senhor. Muito obrigado pela sua participação, por contar um pouquinho para a gente como é que tem sido essa experiência com essa tecnologia aí na sua produção. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço aí. Obrigado. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições aqui do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima.